Existe uma verdade dura, quase brutal, que ninguém gosta de admitir. Muitos de nós fomos programados para perder antes mesmo de tentar ganhar. Programados pela família, pela escola, pela cultura, pelos medos que herdamos sem perceber. Programados para pensar pequeno, agir com cautela, desejar pouco, acreditar menos. E essa programação silenciosa cria uma barreira invisível entre você e a vida que poderia viver. Hoje eu quero te conduzir exatamente para esse ponto, instante em que você percebe que não existe nada de errado com você. Existe algo errado com a forma como te ensinaram a pensar. Bob Proctor dizia que você não nasceu para viver limitado. Você aprendeu a viver limitado. E esse aprendizado, essa programação, define seus resultados até o dia em que você decide quebrá-la. Este vídeo é esse divisor de águas, porque quando você ouve isso, algo dentro de você desperta. Uma parte sua que estava adormecida começa a escolher novos. Eu não sou meus padrões. E aqui está o ponto central. A maioria das pessoas falha, não porque é incapaz, mas porque está operando sob um sistema mental antigo. Um sistema que foi instalado quando elas eram crianças, antes mesmo de terem consciência do próprio potencial. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que sonhar é perigoso, que ambição é exagero, que oportunidades são raras, sua mente criou um mapa interno baseado em escassez. E esse mapa continua guiando suas escolhas. Deseja uma vida maior, mas sua programação interna ainda está calibrada para sobreviver, não para prosperar. É como tentar dirigir um carro potente com o freio de mão puxado. Você pisa no acelerador, mas não sai do lugar. Pessoas que vivem presas repetem esse ciclo sem perceber. Elas querem mudar as circunstâncias, mas esquecem que as circunstâncias são apenas reflexos da mentalidade. Nada muda do lado de fora enquanto você continua rodando o mesmo software que vamos quebrar agora. E a ideia de que você está destinado a viver menor do que a vida que deseja. A primeira coisa que você precisa entender é que programação não é opinião. É hábito emocional repetido até virar verdade interna. A pobreza mental não nasce do vazio, ela nasce da repetição de frases pequenas, de medos herdados, de limites que você aceitou como se fossem naturais. A criança que ouviu cuidado, isso é arriscado demais, é perigoso. Não sonhe e essa crença vira identidade. Acreditando já o adulto que você é hoje continua sentindo a mesma coisa, mesmo tendo força, inteligência e ferramentas para muito mais. Isso é programação e ela funciona silenciosamente. A pessoa programada para perder não percebe que está perdendo. Ela acha que está sendo prudente, ela acha que está sendo realista, mas a verdade é que ela está apenas repetindo uma mentalidade que nunca foi dela. Ela apenas herdou. É por isso que tantos vivem no piloto. Não é falta de capacidade, é excesso de condicionamento. E ninguém nunca ensinou essa pessoa a fazer a pergunta mais importante da vida. Esse pensamento é realmente meu, ou eu só o repeti por tempo demais? Esse simples questionamento abre uma brecha na programação, e por essa brecha entra luz. E quando essa luz entra, algo poderoso acontece. Você percebe que toda limitação que te acompanhou até hoje não era real, era aprendida. Não nasceu acreditando que você não nasceu com medo de crescer. Não nasceu achando que não merece. Tudo isso foi ensinado, e tudo que foi ensinado pode ser desaprendido. Pessoas que vivem presas nunca chegam nesse ponto de consciência. Elas acham que seus pensamentos são definitivos, como se fossem parte da estrutura da alma. Mas pensamentos são treinamentos, e treinamentos podem ser refeitos. Quem prospera entende isso profundamente. Eles não tentam
mudar a vida, que cria mudando a vida. Eles reprogramam crenças, a vida mudando, ampliam visões, questionam tudo que não combina com a identidade que desejam assumir. É por isso que, enquanto muitos ficam presos na mesma renda, nos mesmos padrões, nos mesmos resultados, outros avançam em ritmo acelerado, não porque são melhores, mas porque ousaram atualizar a própria mente. A programação que te fazia perder só continua ativa até o momento em que você decide substituí-la, e esse momento pode ser hoje. Agora quase vamos ninguém para tem a coragem de encarar. A programação que te faz perder não vive nas suas escolhas, vive na sua autoimagem. A pessoa que se vê pequena só consegue agir pequeno. A pessoa que se sente inadequada só consegue aceitar migalhas. A pessoa que se enxerga como alguém que tenta nunca se transforma em alguém que decide. E é isso que cria o abismo entre quem cresce e quem estaciona. A programação limitante cria uma autoimagem frágil, uma imagem que te convence de que você não sabe, pode, não merece ou não está pronto. E enquanto essa imagem existir, você vai continuar se comportando de acordo com ela. Não importa o quanto você estude, o quanto você tente, o quanto você deseje, você sempre volta ao nível da identidade que acredita ter. Bob Proctor dizia que você nunca supera sua autoimagem, e isso é a raiz da programação. Não é o mundo que te puxa para baixo, é a autoimagem antiga que não te permite subir. Mas aqui está o ponto crucial. Se a autoimagem pela repetição de pensamentos, ela pode ser reconstruída pela repetição de pensamentos novos. Quem entende isso começa a mudar a vida de dentro para fora. Quem não entende continua lutando contra resultados, em vez de mudar a causa que os produz. E a causa, quase sempre, é uma só. Você aprendeu a acreditar mais nas suas limitações do que no seu potencial. Essa é a programação principal que te faz perder. Quando você acredita que é natural falhar, você falha mais. Quando acredita que é normal ter, quando acredita que o sucesso é para os outros, você nem tenta se aproximar dele. A programação cria um teto invisível, um teto que só desaparece quando você entende que a mente não trabalha para quem duvida, ela trabalha para quem decide. E é por isso que pessoas que prosperam tomam decisões rápidas. Elas não esperam segurança emocional para agir. Elas agem para criar segurança emocional. Elas não esperam confiança para começar. Elas começam e constroem confiança. Isso quebra completamente a lógica da mente programada para perder, porque essa mente quer garantias antes de tentar, mas garantias nunca vêm antes da decisão. A decisão é o gatilho que reescreve a programação. Quando você decide que não vai viver sob o padrão antigo, sua mente começa a procurar novas rotas, novos recursos, novos comportamentos. A decisão é a chave. O resto é consequência. Vamos aprofundar ainda mais. A mente programada para perder e justamente por isso o caminho mais longe. Ela confunde segurança com estabilidade, quando na verdade segurança emocional é na maioria das vezes apenas medo disfarçado. Quantas oportunidades você já deixou passar porque achou que não era o momento? Quantas ideias você arquivou porque pensou que poderia dar errado? Quantas portas você nem tentou abrir porque acreditou que não era capaz? Essa é a programação em ação. Ela não grita, ela sussurra, ela diz: vai devagar, arrisca, não, espera mais um pouco, você não está pronto, e você acredita. Mas repare, todas essas frases têm o mesmo objetivo: te manter exatamente onde você está. Quem prospera percebe isso. Eles percebem que a mente programada para perder cria uma zona de conforto que parece proteção, mas é prisão. E eles fazem algo que pessoas comuns não fazem. Eles se movem mesmo quando ainda sentem medo. Eles se movem porque entendem que o medo não é um sinal para parar. Condicionamento é um sinal. O avanço de que estão saindo justamente no território onde a antiga programação tenta te puxar de volta. E existe algo ainda mais profundo. A programação que te faz perder não consegue sobreviver quando você começa a
agir como alguém que está ganhando. Isso destrói a lógica interna do padrão antigo. Quando você age com intenção, com coragem, com visão, mesmo que pequena, mesmo que inicial, você envia um novo comando para sua mente. Eu já não sou mais aquele que duvida. Eu sou aquele que... E a mente, que é extremamente obediente, começa a reorganizar tudo ao redor dessa nova identidade. Sua postura muda, seu foco muda, sua energia muda. Você começa a atrair conversas diferentes, perceber caminhos que antes não via, tomar decisões mais alinhadas com a vida que deseja. Por isso, pessoas que prosperam parecem ter sorte, mas não é sorte, é reprogramação comportamental. Elas agem como vencedores muito antes de terem resultados de vencedor. Elas carregam uma vibração de avanço, como quem sabe que está indo para algum lugar, não como quem está tentando não se perder. E o mundo responde a isso. O universo inteiro responde a isso. Porque a vida não segue suas intenções, ela segue sua identidade. Agora, chegamos ao ponto onde muita gente trava sem perceber. A mente programada para perder cria hábitos emocionais que sabotam você antes mesmo da ação começar. Ela te faz imaginar cenários negativos, ensaiar fracassos, dificuldades que nem existem, rejeições, e quando você alimenta esses pensamentos repetidamente, seu corpo reage como se tudo aquilo fosse real. Você sente ansiedade, sente cansaço, sente dúvida, não porque algo ruim aconteceu, mas porque a mente treinou o corpo para reagir como se estivesse sempre em perigo. Quem prospera entende isso profundamente. Eles sabem que precisam quebrar o ciclo emocional antes de quebrar o ciclo financeiro, profissional ou pessoal. Enquanto a emoção estiver programada, parecerá impossível. Por isso, eles fazem algo que pessoas comuns raramente fazem. Eles monitoram o próprio estado interno. Eles percebem quando a mente começa a falar baixo demais, pobre demais, pequeno demais. E nesse instante, eles intervêm, respiram, redirecionam, substituem o pensamento. Eles não deixam a mente antiga assumir o controle, porque sabem que, se permitirem, ela vai conduzir a vida inteira para os mesmos lugares. A mente programada para perder age muito através do detalhe poderoso. Ela faz você sentir preguiça quando deveria agir. Faz você sentir sono quando deveria se concentrar. Faz você sentir dúvida quando já decidiu. Faz você sentir medo justamente no momento em que mais precisa de coragem. Isso não é coincidência, é mecanismo. A mente antiga está tentando manter você na zona conhecida, porque para ela, conhecido é igual a seguro. Mesmo que o conhecido doa, mesmo que o conhecido te mantenha pequeno, treina o corpo a seguir a decisão, não a emoção. Eles entendem que o corpo é apenas o eco da mente e que se você muda o comando mental, o corpo aprende a obedecer. Por isso, eles se levantam quando não têm vontade. Por isso, eles permanecem quando o impulso é desistir. Por isso, eles escolhem o avanço mesmo quando parece desconfortável. Eles sabem que o desconforto não é inimigo. É sinal de que uma nova programação está sendo instalada. Cada vez que você age contra o padrão antigo, você enfraquece o antigo e fortalece o novo. É assim que se reprograma uma mente que te fazia perder. Existe um ponto decisivo onde tudo começa a mudar. O momento em que você percebe que não é sua mente que te controla, é você que precisa aprender a controlá-la. Pessoas que vivem programadas para perder acreditam que seus pensamentos são uma espécie de reflexo natural da vida. Sou assim, penso assim, me sinto assim. Elas não entendem que pensar é escolha, habilidade, que sentir, o mundo interno delas funciona no modo automático, não por maldade, mas por falta de consciência. Já quem prospera sabe que a mente é como um cavalo selvagem. Se você não assume as rédeas, ele te arrasta para qualquer direção, normalmente para onde você sempre esteve. Reprogramar a mente não acontece com força, mas com
com intenção. A cada pensamento negativo que você substitui, você instala uma nova referência. A cada dúvida que você interrompe, você instala uma nova identidade. Você questiona. Você remove uma camada de uma programação que nunca foi sua. E aos poucos, a mente começa a te obedecer. Ela passa a seguir sua visão, não seus medos. Passa a amplificar seu propósito, não sua insegurança. É aqui que você começa a perceber. Você não nasceu para perder. Você nasceu para dirigir sua própria consciência. Mas existe ainda uma mudança mais profunda. A mente só pode ser reprogramada quando você para de negociar consigo mesmo. Para perder, pessoas programadas negociam seus sonhos, negociam seus horários, negociam seus compromissos, negociam sua própria palavra. Elas dizem que vão começar amanhã, que vão tentar quando der, que vão mudar assim que a vida melhorar. Mas esse amanhã nunca chega. Essa linguagem é a assinatura da programação antiga. Já quem prospera faz exatamente o oposto. Eles tratam sua própria palavra como contrato. Eles não prometem demais. Eles cumprem. Eles não dependem de motivação. Eles sabem que cada vez que você negocia com seus limites, você fortalece a programação que te prende. E cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, você fortalece a identidade que te liberta. Esse é o ponto onde a reprogramação realmente começa. Quando você passa a se levar a sério, quando sua palavra vale mais do que sua emoção do dia, quando você se torna alguém confiável para você mesmo. A mente obedece quem você é, não o que você deseja. E quando você se torna você abre as portas que o antigo você jamais alcançaria. Agora vamos entrar no núcleo emocional do problema e também na chave que o desfaz. A mente programada para perder sempre te convence de que você está quase pronto, mas nunca pronto o suficiente. Ela te mantém estudando sem aplicar, planejando sem executar, desejando sem agir. É uma ilusão perfeita. Você sente que está avançando, mas não está saindo do lugar. E isso não acontece porque você é fraco, ciclo de preparação mas porque sua mente criou para evitar o risco real da mudança. É como viver no corredor antes da porta. Você olha a porta, sonha com o que tem atrás dela, mas nunca gira a maçaneta. Pessoas presas nesse ciclo acreditam que precisam primeiro sentir confiança para agir. Mas isso é exatamente o oposto da mecânica real da transformação. Confiança não antecede a ação. Confiança nasce da ação. Quem prospera entende isso de forma visceral. Eles sabem que, se esperarem se sentir prontos, nunca vão. A prontidão não é um estado emocional, é um estado de decisão. E decidir é justamente o que destrói o mecanismo da mente condicionada a perder. A decisão mostra para o cérebro que a velha identidade não tem mais controle. E é aí que tudo começa a se reorganizar. Mas existe algo ainda mais profundo e mais libertador. A mente que te fazia perder não desaparece, ela se enfraquece. Cada vez que você faz algo que a antiga versão de você não faria, você tira a força do padrão antigo. Cada vez que você age apesar do medo, o medo perde autoridade. Cada vez que você escolhe avanço em vez de desculpa, a desculpa perde espaço. É assim que a reprogramação funciona. Não é um clique, é uma transição. Uma transição em que, gradualmente, você deixa de ser a pessoa que sobrevive e se torna a pessoa que cria. Quem prospera vive esse processo conscientemente. Eles percebem quando a mente tenta puxá-los de volta e respondem com firmeza. Protegem sua visão não sou mais como quem protege algo sagrado. Eles se cercam de ambientes que sustentam sua expansão. Eles evitam conversas que alimentam a antiga identidade. Eles pararam de pedir autorização para crescer, porque entenderam
que ninguém pode autorizar uma transformação que só você viveu por dentro. Quando essa consciência desperta, o jogo acaba. A mente programada para perder, perde. E você finalmente assume o papel de protagonista da sua própria vida. Agora chegamos ao ponto transformação em que deixa de ser teoria e se torna inevitável. O momento em que você passa a agir em alinhamento com a identidade que deseja, e não com a identidade que tinha. Esse é o rompimento definitivo com a programação antiga. Porque a mente programada para perder vive reagindo ao passado, enquanto a mente reprogramada age a partir do futuro. E essa diferença muda absolutamente tudo. Quando você age como alguém que está crescendo, sua vida cresce. Quando age como alguém que merece mais, quando age como alguém que se respeita, portas que antes estavam trancadas começam a se abrir. O comportamento cria um efeito dominó. Novas ações geram novas emoções. Novas emoções geram novos pensamentos. Novos pensamentos reforçam a nova identidade. E quando essa identidade se fortalece, você passa a enxergar oportunidades que antes eram invisíveis. Não porque elas não existiam, mas porque você ainda não era a pessoa capaz de percebê-las. A mente programada faz você duvidar de cada passo. A mente reprogramada faz você dar o próximo passo mesmo quando ainda não sabe o caminho inteiro. Essa é a diferença entre sobreviver e criar. E existe um elemento adicional, talvez o mais transformador de todos. A mente começa a te servir quando você finalmente estabelece padrões que não negocia mais. Pessoas programadas para perder aceitam qualquer coisa, qualquer tratamento, qualquer desculpa, qualquer limite, qualquer direção que a vida empurra, mesmo que o fluxo as leve para longe do que desejam. Quem prospera faz o contrário. Eles definem padrões, padrões de disciplina, de energia, de ambiente, de autocuidado, de ambição. E esses padrões funcionam como um novo sistema operacional. Eles substituem a programação antiga, reorganizando tudo o que a mente faz. Quando você define que não negocia mais sua visão, sua mente para de questionar tanto. Quando define que não negocia mais sua palavra, suas ações se tornam. Quando define que não negocia mais sua autoestima, a vida começa a te tratar de acordo com ela. A reprogramação acontece não porque você repete frases bonitas, mas porque você estabelece limites e direções tão claras que sua mente não tem outra opção a não ser seguir. É assim que você desativa de uma vez por todas a mentalidade que te fazia perder e ativa a consciência que finalmente te permite vencer. Agora chegamos ao estágio mais profundo da reprogramação, aquele não em que você muda pensamentos, você muda direção de vida. É aqui que muitas pessoas finalmente entendem que a mente programada para perder não era um destino, era apenas uma repetição. E quando essa percepção se instala, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir um tipo novo de liberdade, uma liberdade interna, silenciosa, que não depende de dinheiro, de aplauso ou de resultado imediato. É a liberdade de não ser mais refém da sua antiga história. Terreno fértil, você não passa a enxergar sua vida como... Você deixa de pedir permissão e começa a assumir responsabilidade. Deixa de se perguntar, será que eu posso? E começa a perguntar, quem eu preciso ser para conquistar isso? Essa mudança de pergunta altera a trajetória inteira. A mente programada para perder se alimentava de dúvidas. A mente reprogramada se alimenta de possibilidades.
E quando você opera a partir de possibilidades, o mundo responde em escala completamente Reduzir diferente. seus sonhos ao Você tamanho para do seu de medo e começa a expandir sua vida ao tamanho da sua visão. Mas existe algo ainda mais poderoso, algo que fecha o ciclo da reprogramação. A mente só assume uma nova identidade quando você prova para ela consistentemente que a antiga morreu. Não adianta tentar pensar diferente se suas ações continuam refletindo a versão antiga. A mente acredita no que você faz, não no que você deseja. Por isso, quem prospera cria evidências fazem o que internas antes procrastinavam. Eles Encerram encerram ciclos que antes arrastavam, dizem não a situações que antes aceitavam, sustentam disciplina onde antes se desorganizavam. Eles mostram para a mente, dia após dia, essa versão velha já não existe. E quando a mente entende isso, ela se reorganiza completamente. Ela para de te sabotar e começa a te servir. Para de criar medo e começa a criar foco. Para de te puxar para trás e começa a empurrar você para frente. Quando sua mente deixa de ser é o inimiga ponto mais e se bonito da torna jornada. aliada. Quando você não acorda mais lutando contra si mesmo, você acorda construindo a si mesmo. E ninguém perde quando constrói. Quando você alcança esse nível de clareza, uma coisa fica evidente. Você nunca esteve lutando contra a vida. Esteve lutando contra uma versão antiga de si mesmo. E essa luta termina no instante em que você admite que merece mais, que pode mais, que está pronto para mais. A mente programada para perder te convenceu, por anos, de que pedir pouco era humildade, quando na verdade era medo. Ela te convenceu de que esperar o momento certo era prudência, quando na verdade era estagnação. Ela te convenceu de que escolher o seguro era sabedoria, quando na verdade era condicionamento emocional. Mas agora você sabe, agora você enxerga, agora você entende que a vida nunca foi pequena. Sua percepção é que tinha sido encolhida, e quando a percepção se expande, a vida acompanha. Tamanho da consciência Porque a que a vida observa. sempre corresponde. Quando você se expande, você cria espaço interno para que coisas maiores te encontrem. Você começa a atrair oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a se conectar com pessoas que vibram no mesmo nível. Começa a sentir uma força interna que até pouco tempo atrás parecia impossível. Isso não é milagre, é alinhamento. E aqui está a verdade final, aquela que encerra esse ciclo e abre um completamente novo. Você não está mais programado para perder. Você está programado para despertar. Despertar para seu poder, para sua visão, para a vida que sempre foi sua por direito, mas que você não se permitia acessar. A antiga programação te mantinha preso porque você não sabia que tinha escolha. Agora sabe. E saber muda tudo. Quando você escolhe crescer, o mundo se reorganiza ao seu favor. Quando você escolhe abandonar o pequeno, o grande começa a se aproximar. Quando você escolhe agir como a versão mais elevada de si mesmo, sua realidade não a não ser se elevar junto. Você não é mais vítima dos antigos pensamentos, não é mais prisioneiro das antigas emoções, não é mais espectador da própria história. Você é o autor, você é a causa, você é o movimento. E a partir deste momento, cada passo seu deixa de repetir o passado e passa a construir o futuro, porque agora você ouviu aquilo que precisava ouvir. Agora você está livre. Agora você pode vencer e vai.